Poder para curar. Randy Clark. Chaves para ativar o poder de cura de Deus em sua vida. Capítulo 4. Cura e evangelismo. No ministério de Jesus, muitos vieram para ouvir sua pregação e ensino porque ele curava os enfermos. João registra: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguiu-o, porque eles viram seus sinais que ele realizou sobre aqueles que estavam doentes. João 6, de 1 a 2. Jesus claramente declarou que sua audiência deveria crer nele por causa dos sinais, maravilhas e milagres que acompanhavam seu ministério. Essas coisas não eram um item secundário, eram afirmações e identidade. Jesus disse: se eu não fizer as obras de meu Pai, não acredite em mim. Mas se eu fizer, embora você não acredite em mim, acredite nas obras, para que você possa conhecer e acreditar que o Pai está em mim e eu nele. João 10, 37 e 38. O impacto das curas no ministério de evangelismo continua no livro de Atos. Depois que Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para capacitar seu povo, em Atos nós lemos sobre o coxo curado por Pedro na chamada Porta Formosa do templo. Aquela cura teve um poderoso impacto evangelístico. A cura do homem coxo atraiu uma multidão e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar uma mensagem de arrependimento e se afastar do pecado. Agora, como o coxo que foi curado se apegou a Pedro e João, todo o povo correu junto a eles na varanda que é chamada de Salomão, muito impressionado. Atos 3:11. Em Atos 9, Pedro cura Enéas em Lida. Enéas era paralítico e estava de cama há 8 anos quando Jesus o curou. Como resultado desse milagre, Lucas registra que todos os que habitavam em Lida e Sarona o viram e se voltaram para o Senhor. Atos 9:35. Cura evangelística hoje. Como o apóstolo Paulo antes de nós, devemos reconhecer a natureza dupla do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem de palavras, é também uma demonstração de poder. Depois de ter um pequeno sucesso pregando para intelectuais em Atenas, Paulo foi para Corinto, onde plantou com sucesso uma igreja vital. O Evangelho que Paulo pregava é o mesmo Evangelho que você e eu temos sido chamados a proclamar hoje. Aqui estão as palavras endereçadas à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando vim a vós, não entrei com excelência no falar ou na sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, pois eu determinei não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. Eu estava com vocês em fraqueza, medo e muito tremor. E meu discurso e minha pregação não foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder, porque a sua fé não deve estar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Como o apóstolo Paulo antes de nós devemos reconhecer a natureza dupla do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem de palavras, é também uma demonstração de poder. O Dr. C. Peter Wagner, ex-professor de crescimento da Igreja no Seminário Teológico Fuller, comentou sobre a conexão entre o crescimento da Igreja e a cura pelo poder divino em seu livro Como Ter um Ministério de Cura em Qualquer Igreja. Wagner disse que, em média, de longe, o maior crescimento da Igreja nos Estados Unidos ocorre em igrejas onde a cura é uma parte regular do ministério. Ele comenta ainda que o maior crescimento da igreja no mundo está em países onde a cura é uma parte regular do ministério da igreja também. Ele prossegue salientando que o incrível e duradouro reavivamento que acontece atualmente na China e na Argentina é sustentado em grande parte pelas igrejas onde a cura é uma parte regular de seu ministério.
Deve-se concluir que Jesus não apenas viu a cura como parte central de seu ministério quando ele estava na terra, mas continua a ver a cura como uma parte central do que ele está fazendo através do Espírito Santo na terra hoje. Deus comissionou você para curar o enfermo. Você foi comissionado para curar o enfermo. Essa tarefa não é para uma classe separada ou pessoas altamente espirituais. Não era exclusivo para Jesus, os apóstolos ou mesmo os famosos evangelistas de cura. Escrevi um livro anos atrás chamado Deus pode usar esse pequenino aqui. Eu ainda insisto nessa mensagem porque eu era um pequenino quando o Espírito Santo me comissionou para curar os enfermos. Sinais são para seguir aqueles que creem. Se devemos pregar completamente o Evangelho hoje, devemos imitar o Senhor Jesus e isso inclui curar os enfermos. A cura não é uma opção para nós. Quando Jesus ordenou aos discípulos que fossem às cidades e pregassem o reino de Deus, essa mensagem estava ligada a uma demonstração de cura e poder libertador. Quando olhamos para a grande comissão em Mateus, vemos a cura e o acolhimento como um mandato para todos os crentes ao longo de todas as eras. Em Marcos, Jesus esclarece que sua comissão para conosco hoje não é diferente em demonstração do que quando os discípulos caminhavam com ele. O relato de Marcos liga a pregação do Evangelho a curar os doentes e outros fenômenos sobrenaturais. Assim como Jesus instruiu os discípulos, ele está nos instruindo. Ide em todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para toda a criação. E estes sinais seguirão aqueles que acreditam. Em meu nome, eles vão expulsar demônios, eles vão falar novas línguas, eles vão tomar serpentes. E se eles beberem qualquer coisa mortal, de modo algum lhes fará mal. Eles vão tocar os doentes e eles serão recuperados. Marcos 16, 15, 17 a 18. Preste atenção no fato de que sinais seguem aqueles que creem. Não somos aqueles que creem hoje? As palavras da Escritura não incluem apenas aqueles que creram nos dias dos primeiros apóstolos e da igreja primitiva, mas para os crentes através das eras. Se a comissão para pregar o Evangelho ainda vigora para os crentes hoje, o sinal de que nós devemos impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo ser curado também vigora ainda. Se a comissão para pregar o Evangelho ainda vigora para os crentes hoje, o sinal de que nós devemos impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo ser curado também vigora ainda. Uma oração de transferência e batismo no Espírito Santo. Antes de terminarmos este capítulo, eu quero orar por você. Se você é nascido de novo, você já recebeu a pessoa do Espírito Santo que agora vive em você. Isso é parte do milagre do novo nascimento. O próprio Deus vem habitar dentro de você. Agora que você recebeu algumas informações básicas sobre por que fomos chamados para curar o doente, eu quero orar para que você seja ativado. É simples. Você não precisa trabalhar alguma coisa ou tentar fabricar uma experiência. De fato, você pode não sentir nada de forma alguma. Curar os doentes não é baseado em sentimentos, é movido pela fé. Nós não oramos pelas pessoas apenas quando estamos nos sentindo ungidos ou quando nós sentimos algum tipo de sensação em nossas mãos. Às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes não. Nós fazemos o que Jesus disse, porque Ele nos disse para fazer, claro e simples. Nós impomos as mãos sobre o enfermo em fé, crendo que o Espírito de Deus é quem faz o trabalho da cura. Curar os doentes não é baseado em sentimentos, é movido pela fé. Eu te encorajo a estender as mãos e abri-las diante do Senhor, como se você estivesse recebendo um presente. Então, simplesmente leia estas palavras, receba-as em seu coração e acredite que você está sendo ativado para o ministério sobrenatural. Recomendo que você leia a oração devagar.
Revise-a várias vezes e depois espere 30 segundos depois da parte mais Senhor da oração a cada vez. Espere em fé, expectante para a presença de Deus vir sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que tu possas encontrar a fé e a fome da pessoa que está segurando este livro. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus e peço para que o fogo do teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Eu peço que tu possas liberar sua compaixão e amor no coração dessa pessoa. Eu peço que tu possas, especialmente, transmitir os dons de palavra de conhecimento, cura, profecia e operação de milagres através dessa pessoa nos próximos dias. À medida que espera em sua presença, Pai, com mãos estendidas e palmas levantadas, eu peço que teu poder possa tocar suas mãos. Multiplique seu poder, aumente seu poder, batize este leitor no teu Santo Espírito e preencha sua alma com a paz do Príncipe da Paz. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.